Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Escreve para mim no chat, por favor, só se vocês estão ouvindo, que aí eu já começo a explicar. Hoje a gente está começando, né, a semana... Boa noite, Lorena, tá me ouvindo? A gente está começando a Semana Destemida, né? Ai, que bom, tá me ouvindo. A Semana Destemida, que a gente pensou em criar isso, a gente chegou nos 5.000 seguidores, e aí é uma forma da gente recapitular todas as informações que a gente já postou e que a gente já divulgou e postou sobre os mais diversos assuntos que a gente já falou, né, da educação financeira. Então hoje, e por que a gente está começando numa sexta-feira? Por que sexta-feira? E na verdade isso não é à toa. É porque assim, quando a gente fala de finanças e de educação financeira e de poupar, a gente tem que sempre começar hoje. A gente não deve deixar para amanhã, não deve esperar chegar segunda-feira para a gente poder começar. Então o melhor dia para a gente começar a se organizar e pensar na questão financeira é hoje. Por isso estamos começando numa sexta-feira, porque a gente não tem que esperar passar o final de semana para chegar segunda-feira para aí a gente começar... Ops, estou muito empolgada. Pra gente começar a pensar na questão de estudar finanças ou aprender sobre o assunto. Então vão ser 7 dias, na verdade eu acredito que vão ser 8. Então assim, o negócio nem começou e já surgiu uma aula extra. Então vocês já estão ganhando com isso, porque seriam 7 aulas. E aí vão ser 8, porque agora já tem uma aula extra. O planejamento financeiro, né, e organização financeira e o planejamento pessoal, que na verdade a gente tem que começar no básico, a gente tem que começar na organização para depois a gente poder subindo outros degraus e aprendendo mais coisas. Então, vamos começar. Eu vou, pela primeira vez, tentar colocar slide aqui. Então, vocês me avisam se vocês estão vendo, né? Os slides que eu vou tentar colocar. Eu nunca fiz com slide. Vocês estão vendo a minha tela? Se vocês puderem colocar no chat. Boa noite, Débora e Nara. Sextou diferente. Sextou diferentão. Vocês estão vendo a minha tela? O slide escrito? Obrigada, Paty. Obrigada, Carol. Então, gente, pra gente começar, é muito importante a gente falar que a nossa relação com o dinheiro é muito emocional. É muito emocional a forma que a gente se relaciona, as coisas que a gente cresce ouvindo, que dinheiro não é bom, que dinheiro modifica as pessoas, que dinheiro traz o pior lado das pessoas, que quem tem dinheiro gosta de pisar. Então, assim, é muito emocional. Isso, se não fosse emocional, se a gente fosse considerar racional, ninguém viraria devedor, ninguém deixaria de honrar os seus pagamentos e as suas dívidas. Então não é racional, é muito emocional. Assim como as escolhas que a gente faz em relação a ele. É muita coisa do que a gente tem na nossa família, o que a gente vê na sociedade. O pessoal acredita que dinheiro, ou você é feliz, ou você tem dinheiro, ou você tem amor, ou você tem dinheiro. E na verdade não é realmente assim. Quando a gente consegue entender que a gente lida de forma emocional com dinheiro, a gente começa a estudar, se preparar para lidar com o dinheiro de uma forma mais racional. E aí tudo acaba ficando mais fácil porque a gente consegue entender os gatilhos que a gente vai recebendo ao longo da vida e ao longo dos dias, né? E aí fica muito mais fácil a gente se organizar e trabalhar o dinheiro de uma forma mais inteligente. Que trabalhar o dinheiro de forma inteligente não é não gastar dinheiro. É a gente entender e gastar de uma forma inteligente, com o que realmente vale a pena, com o que realmente tem valor. Vou mudar
Bom, tá mudando. Então, assim, erros, né? Algumas coisas que a gente pensa. É que pensar em dinheiro é superficial. E, na verdade, não é. Pensar no dinheiro é fundamental. Se tem uma coisa que a gente aprende, que a gente, desde pequeno, sabe, é as verdades, né? A gente sabe que a gente vai morrer. A gente nunca tá preparado, mas a gente sabe que a gente vai morrer. E a questão é que, em algum momento, provavelmente, a gente vai trabalhar na vida. E que a gente vai ganhar um salário e que a gente vai ganhar dinheiro. E se a gente parar pra pensar, a gente precisa do dinheiro para fazer muita coisa importante na nossa vida, como morar, como comer, como se divertir. Então, é muito importante. O dinheiro, ele está presente no nosso dia a dia desde que a gente é criança, desde que a gente é pequeno, quando a gente quer alguma coisa e os nossos pais não têm condições ou têm condições. Então, assim, o dinheiro, ele está presente na nossa vida. E a gente tem que entender isso e definir, colocar ele no papel dele, nem valorizar mais do que ele deve ser e nem desvalorizar o dinheiro. Tem que ser na medida certa. Pensar no futuro não significa não viver o hoje. A gente precisa ter um equilíbrio na hora que a gente está lidando e na hora que a gente vai lidar com o dinheiro. E para aprender sobre finanças é preciso investir. Então, nesse caso, a gente está falando, ou você vai investir dinheiro, às vezes em livro, em curso, ou em relação a tempo. Tem muito conteúdo hoje na internet de grátis, né? De graça, gratuito. O nosso perfil é um desses. Tem muita coisa boa na internet, no YouTube. Então, assim, se você não tem dinheiro, você precisa investir o seu tempo. O conhecimento não vai aparecer assim, sabe? De uma hora para outra, você vai dormir, vai acordar e vai saber lidar com o dinheiro. Se a gente tivesse uma educação financeira desde pequeno, isso seria natural. Mas a verdade é que os nossos pais não têm essa educação financeira, os pais deles não tiveram, então a gente também acaba não tendo. Então, o que a gente precisa é começar hoje a pensar, estudar e pensar no futuro. Porque assim, a gente está fazendo numa sexta, o quanto antes a gente começar a estudar é importante. E todas as pessoas, depois de um tempo que começou a aprender, a primeira coisa que a gente pensa é: por que eu não descobri isso antes? Por que eu não estudei ou tive conhecimento há 5, 10 anos atrás? Porque se desde quando a gente começa a trabalhar, ou até antes, na verdade, né? A gente já tem conhecimento sobre finanças, tudo fica mais fácil. Então, quando você pensa, eu comecei a trabalhar 15 anos atrás, se eu soubesse disso há 15 anos atrás, gente, a minha vida financeira seria muito mais próspera. Mas é aquilo, a gente não pode voltar no tempo, então é daqui pra frente. Então não adianta reclamar, é só continuar. E aí, quando a gente fala da questão de finanças e controle orçamentário, pessoal, é muito importante que as pessoas saibam, tenham um panorama, uma foto de como está a vida financeira delas hoje. Então, é muito importante ter um controle financeiro. Esse controle financeiro, ele pode ser feito de várias formas. Você pode no papel escrever, se para você é mais fácil? Pode. Você pode ter planilha no Excel? Pode. Você pode usar aplicativos, existem vários aplicativos no mercado que vão te auxiliar e te ajudar nisso tudo. Então é importante que você saiba a quantidade de dinheiro que entra e a quantidade de dinheiro que sai. Por mais incrível que pareça, tem gente que não sabe quanto ganha, ou às vezes na hora de calcular faz aquela contabilidade mental, né? O meu salário é, sei lá, de 4.000 reais e acha que recebe 1.000 reais, não olha o lerite, nem sabe que tem desconto e, na verdade, o nosso salário que a gente tem que considerar é o nosso salário líquido, não o nosso salário bruto. Então, assim, é muito fácil a gente se confundir e pensar no salário bruto. Mas não é, a gente tem que pensar no líquido. Então, assim, tem muita gente que não sabe realmente quanto ganha. Então, é muito importante você saber, é bom você entender o seu lerite, ver se os descontos que estão ocorrendo são os descontos corretos. E você também tem que ter um controle de onde você gasta o seu dinheiro. Então você tem que, no começo, é uma coisa chata. Não vou falar que é uma coisa legal. Pra mim não é legal. Algumas pessoas gostam de controlar, tipo os virginianos, que adoram uma planilha e adoram controlar tudo. Pra eles é muito mais fácil. Eu sou libriana, entendeu? Então, assim, é muita questão, é muita dúvida. Então, assim, a planilha, preencher planilha não é uma coisa que me atrai. Mas é uma coisa que é importante. E eu já entendi que é importante. Então, assim, é muito importante você anotar o que você ganha e tudo que você gasta.
A Carol tá rindo porque ela é virginiana. Então, assim, é muito importante a gente anotar. E quando a gente fala anotar, principalmente uns 3, 4 meses, você tem que anotar isso direto. Por quê? Porque você precisa de um tempo. Não adianta você anotar um mês. Se você tem um mês, Mel também, virginiana. Se você tem um mês só, às vezes aquele foi um mês atípico que você não gastou muito ou que você gastou muito. Então é importante que você tenha uma periodicidade, você tenha um tempo maior que você consiga investigar realmente os seus gastos. Então aí uns 3, 4 meses já é o suficiente. E tudo que você precisa anotar, e você precisa anotar tudo, seja o café, seja o chiclete, seja a cerveja, tudo, para depois você conseguir identificar onde está indo o seu dinheiro, se você está realmente gastando de forma coerente, de forma inteligente, e quanto disso você precisaria ou poderia reduzir. Então a planilha, ela é bem-vinda, se você tem facilidade com planilha. Anotar no papel também pode, é que na hora de fazer os cálculos mensais, você vai ter que usar calculadora, não tem problema, mas é que a planilha já calcula mais rápido e mais fácil. Mas existem uns aplicativos. Então aqui vocês vão ver alguns exemplos que existem de mercado, que vocês podem utilizar. Recentemente eu testei a Olivia, e a Olivia, ela é legal porque ela tem uma inteligência artificial que ela te ajuda a economizar. Então ela vai te mandando mensagem, você conversa com o robozinho que é a Olivia, e aí ela vai te dando dicas, ela vai dando... tem a Tati falou que adora o Organize. Ela vai te dando dicas e ela também te ajuda a economizar, porque ela te dá metas de gasto. Então ela falou assim, que tal você gastar só 30% fazendo isso? E aí você coloca lá como meta e ela vai te avisando. Mel gosta do Mobilis. E aí, ela vai te ajudando a bater essas metas de economia, sabe? Pra economizar. Então, eu acho legal. Eu tava usando, porque esse é pra planejamento e controle financeiro mesmo, mas é ruim, porque eu não sei se os outros têm como colocar parte de investimento. No Olivia não tem como colocar parte de investimento. Eu acho que a maioria deles não dá pra colocar os dois juntos. A gente tem aplicativo de controle e aplicativo de controle de investimento e de gasto, mas eu acredito que a gente não tenha um que já misture e deixe os dois. Se alguém soubesse que existe, coloca aí pra gente ver depois no chat, mas eu acredito que não tenha. E aí a Olivia mandava eu economizar, só que aí eu investia. Aí ela ia lá e falava que eu tava gastando demais. Então aí eu não gostei e eu parei de usar. Mas é questão de adaptação. Você tenta um, você vê se você se adapta, baixa um outro também pra você usar ao mesmo tempo e aí você vê qual que você prefere, tá bom? Mas é super importante você ter esse controle, principalmente no começo. Então, de 3 a 4 meses, você precisa ter esse controle para saber onde está indo o seu dinheiro, porque depois você vai analisar e falar assim, nossa, será que eu precisava ter gastado todo esse dinheiro? Será que eu preciso realmente ter essa conta? Será que eu não consigo negociar essa outra conta que eu tenho? Então, por isso que é importante, porque às vezes a gente fica na cabeça e aí a gente pensa, eu acho que eu gastei só isso. Ou então vai passando no cartão, né? Eu tenho limite e vai passando no cartão. E aí depois você não sabe nem com o que você gastou. Então por isso que é importante ter isso no Excel. No Excel não, no aplicativo anotado para você saber onde está o seu dinheiro. Para depois você sentar e analisar tudo aquilo. As informações para você saber o que você pode fazer com aquilo. E aí, quando a gente fala existem alguns métodos que ajudam nesse controle, né? E aqui eu tô dando o exemplo da metodologia 70-30, mas existem outros métodos também, um deles é o regra 50-30-20, que eles são muito parecidos. Então, assim, você pode pesquisar outros, mas a maioria é muito parecida. Você acaba estipulando alguns gastos para determinadas coisas. Então, nesse método 70-30, a gente tem assim, que é 70% do dinheiro que você recebe hoje para você viver o hoje e 30% para você viver no futuro, que é dinheiro para suas metas. Do futuro, para a aposentadoria, que é importante. A gente está num momento que a gente vê as questões políticas, a questão de depender do governo muito mais difíceis do que eram antes, então é importante a gente pensar, né? Então a gente tem o quê? 55% seria para o essencial. Então aí seria para alimentação, para moradia, para faculdade, para academia, para transporte, para celular, tudo que você realmente precisa tem que dar nesses 55%. O que é importante para você, você vai colocar nesses 55%. Esse método ele deixa 5% para educação,
Porque acredita-se que se a gente investir na gente mesmo, isso vai ajudar com que a gente consiga melhorar a nossa renda no passar do tempo. Então eu acho isso muito legal. E esse 5% para educação vai ser para livro, vai ser para curso, vai ser para palestra, o que você achar que é interessante. Minha prima fala que usa esse método, eu também. 10% para você gastar com o que você quiser. Então, assim, a gente precisa viver o hoje e, na verdade, a nossa vida, quando a gente fala de questão financeira, não é o só poupar, não é só o investir, a gente tem que aproveitar a vida hoje. Então, 10% você não precisa dar satisfação para ninguém, você faz o que você quiser e ninguém tem nada a ver com o que você vai fazer com o seu dinheiro. E aí, quando a gente pensa nos 30% do futuro, a gente tem 20% para os objetivos financeiros. Então aí é troca de carro, é viagem, férias, computador, celular, coisas que você quer, que você precisa e que é importante para você. Então aí você vai colocar essa meta. E 10% para aposentadoria, porque a gente tem que pensar no futuro, a gente não sabe como que vai ser. Hoje já tá difícil, imagina daqui, 20 anos. Então a gente tem que pensar para não depender da sorte ou do azar. Então a gente mesmo programa o que a gente acredita que vai ser bom pra gente. Então é importante. O método 50, 30, 20 ele é parecido, tem algumas coisas que são diferentes, mas a lógica do raciocínio é essa. Ter metas de gastos para as coisas e ter também a meta de investimento. E o que a gente costuma falar que é muito importante é a gente pensar, primeiro a gente se pagar, né? Que é quando a gente tá pensando nas metas. Então assim, não é receber o dinheiro, gastar e o que sobrar você pensa em investir ou você pensa no futuro. O mundo ideal é você se pagar, então você separar o dinheiro do investimento e com o resto você fazer com que o orçamento caiba naquele dinheiro que você tem. Lógico que a gente não pode generalizar tudo, porque assim, a gente tem condições sociais muito diferentes no Brasil, então assim, a gente não pode colocar uma regra e falar, essa regra ela é válida para todo mundo. Se você não fizer, você não vai ter sucesso, você não vai ter sucesso financeiro ou você não vai conseguir nada. Não é isso, gente. É muito importante você adaptar os métodos e pensar que isso seria o mundo ideal. Mas assim, a gente não vive no mundo ideal. E principalmente no Brasil, onde a gente tem tantas diferenças, a gente não pode considerar que isso é regra e que todo mundo tem que seguir e que isso é para todo mundo, porque não é para todo mundo. O importante é pensar que todo mundo, quanto mais a gente sabe, melhor a gente adapta a nossa condição, a situação financeira que a gente tem. E muitas vezes a condição financeira que a gente tem hoje, ela não precisa ser limitada, não é a condição financeira que você vai ter para sempre. Então é muito bom pensar e já saber que no futuro, trabalhar pensando no futuro para que você melhore essas divisões em relação aos gastos e ao que você ganha. Isso, Nick, é adaptar para a sua realidade. E aí, se eu faço todas essas contas e eu vejo, poxa, não consigo, esse 70% para mim é impossível, ou eu tô com 100% ou só 90%. O que a gente pode fazer? Se você já tá nesse 70-30, eu já ouvi casos de gente que tá no 60-40, é maravilhoso, perfeito, você tá numa vida, você já tá numa vantagem muito maior que a maioria da população brasileira. Então, isso para você já é ótimo. A sua vida, pensar na questão financeira vai ser muito mais fácil. Mas tem que estudar e tem que pensar. Agora, se a sua situação é, eu não consigo, isso é impossível, o que a gente pode fazer? Então, em alguns casos, se você tem dívida, você consegue renegociar essa dívida, tentar reduzir valor, reduzir parcela, reduzir juros. Então, assim, é importante você ir atrás para tentar reduzir isso. Os gastos que você tem, você realmente precisa de todos esses gastos? Tem alguma coisa que você consegue cortar, que você consegue economizar? Tipo uma TV a cabo. Você precisa de TV a cabo? Ainda mais nesse momento de pandemia, eu acredito que muita gente está reduzindo gastos. Será que você não consegue tentar abaixar o valor do seu aluguel? O IGPM subiu muito. O meu aluguel, ele teve atualização de preço esse mês e eu já paguei um valor muito alto. E aí eu já fui ver que aqui no meu prédio existem já apartamentos que estão para alugar mais barato do que esse que eu tô pagando com aumento. Então assim, já entrei em contato com a imobiliária, mandei um e-mail para eles, né? Colocando isso, que eu já sabia o valor que estava aqui, que um valor de um prédio, uma torre mais nova do que a minha, tá com um aluguel mais barato.
Então aí para tentar negociar, porque o IGPM realmente teve um aumento de 15% mais ou menos e aumentou muito, então eu tô tentando negociar. Então assim, quais contas você conseguiria renegociar? Caso, ai não, eu já gasto o mínimo do mínimo do mínimo, o que eu posso fazer? Gente, renda extra. Renda extra, eu acho que a gente tem que falar sobre dinheiro e falar sobre finanças já tá entre os 3 temas mais tabus que a gente tem. E quando a gente fala de renda extra, eu ainda considero que é um tabu maior ainda. Porque a gente tem aquele olhar para quem tá fazendo renda extra ou vendendo, seja revistinha, Avon, fazendo doce, fazendo trabalhos manuais. A gente já pensa, nossa, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Será que ela está passando fome? É isso que a gente pensa, assim, a gente tem que desmistificar isso. Renda extra não significa fracasso profissional, renda extra não significa fracasso financeiro. Renda extra é muito importante sempre, mas assim, se você não consegue poupar tudo que você precisaria nesse método 70-30 ou no que você adaptou para você, você fazendo essa renda extra, você consegue ter um dinheiro a mais para você investir. E isso no decorrer dos anos, com os juros compostos, isso vai te ajudar muito. E se por acaso você tem dívida, você ainda não está num momento de investir, o que você pode fazer? Você pode fazer renda extra para você conseguir pagar mais rápido as suas dívidas, para aí depois você conseguir pensar em investir. Não que as duas coisas elas andem separadas, isso vai muito de caso a caso. Mas assim, a renda extra, ela vai ser muito boa, tanto para você que quer investir mais ou para você que tá faltando dinheiro para pagar as suas coisas, ou você tá no sufoco. Gente, renda extra é o que há. Então, assim, se você sabe ensinar alguma coisa, você pode dar aula particular de alguma coisa. A questão de comida é uma coisa, tipo, que as pessoas consomem doce, as pessoas adoram doce. A gente tá num momento de pandemia em que, por mais que muitas pessoas perderam parte da renda, tem as outras pessoas que não perderam. E a gente tá num momento que a gente tá ansioso. Então, assim, a gente tá precisando. E eu acho que é importante também a gente ter uma consciência de quem tá numa situação financeira um pouco melhor, ou que não tá sofrendo impacto em consumir. Não é pra gente sair consumindo desenfreado, mas assim, a gente precisa ajudar a movimentar a economia, a movimentar o local próximo de onde a gente tá. Então, assim, a gente comprar, a gente consumir os produtos de gente que tá vendendo, a gente tá ajudando. A gente, além de ter o produto ou o serviço, a gente ainda vai estar ajudando. Então, eu acho que isso é muito importante. E quando a gente fala de renda extra também, vinculando um pouco a pandemia, a gente não está acostumado, a gente não tem esse hábito de ter mais de uma renda. Mas assim, se a gente parar para pensar, quando a gente tem mais de uma renda, a gente não depende de uma única fonte. Então, da mesma forma que para investimentos a gente fala sobre diversificação, para trabalho ou para renda, isso também seria interessante. Lógico que isso é muito mais difícil, a gente trabalha geralmente 8 horas por dia, a gente fica cansado. Só que assim, se a gente tem mais de uma fonte de renda, num caso que aconteceu a da pandemia, que ninguém esperava, ninguém sabia, isso já ajuda, porque para quem perdeu renda, se tivesse mais de uma renda, o sufoco talvez seria menor. Mas a gente ainda não tem muito esse hábito realmente de fazer renda extra. Mas é importante a gente pensar que não é fracasso financeiro e nem fracasso profissional. É uma coisa que a gente está pensando no nosso futuro e também no nosso presente. Então, renda extra é super recomendável. Recomendada, né? Vamos falar um pouquinho de reserva de emergência, que eu acho que tem muito a ver também com o momento que a gente está em relação à pandemia. Porque muitas pessoas e muitas empresas não estavam preparados. É claro que ninguém sabia que poderia acontecer a pandemia, que todo mundo ia ficar mais de 7 meses preso em casa. Mas vem para mostrar pra gente o quão importante é a nossa reserva de emergência. E quando a gente fala de reserva de emergência, é a gente ter uma quantidade de dinheiro poupado, e esse dinheiro poupado ele é investido, né? Que dê tranquilidade pra gente. Né, que a gente não precise ficar morrendo de medo de ser mandado embora, morrendo de medo que qualquer coisa aconteça. Por quê? Porque a gente tem a nossa reserva. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, não existe uma regra de quantidade de meses, mas assim, existe mais ou menos uma convenção que fala de 3 a 6 meses do seu custo de vida poupado. Quando a gente fala de custo de vida, não é salário. Então, assim, uma pessoa que tem um custo de vida de R$2.000 por mês, se a gente for pensar nos 6 meses,
eu prefiro pensar em quantidade de meses maior para ter um pouco mais de folga, vai precisar ter 12 mil reais, que seria os 2 mil vezes os 6. Então, assim, não é do salário, é do custo de vida. E o que a gente considera reserva de emergência? Porque, assim, reserva de emergência não é querer trocar o celular por um celular novo, não é querer viajar. Reserva de emergência são coisas que a gente não consegue pensar que pode... Na verdade, assim, a gente sabe que pode acontecer, mas coisas aleatórias, tipo perder emprego. Todo mundo que é empregado sabe que pode perder o emprego, mas a gente não trabalha pensando, nossa, vou perder o emprego. Então, assim, reserva de emergência no caso, se você fica desempregado, se você sofre algum acidente, se acontece, você tem que fazer alguma coisa na casa, sei lá, algum entupimento ou alguma coisa e você precisa resolver. Então, são coisas que a gente não consegue planejar, mas que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, isso é emergência, não é celular novo. E importante, onde que a gente coloca a reserva de emergência? Então aqui eu coloquei 3 produtos. E, gente, não me matem, a poupança tá aí, mas ela tá até riscadinha. Porque, assim, a poupança, ela é um investimento, ela é um lugar que atenderia, em partes, às questões da reserva de emergência, né? Mas é que se a gente comparar ela com os outros produtos, ela acaba perdendo geralmente. Na verdade, um outro é o Tesouro Direto Selic, que na verdade o Tesouro Selic, ele é há alguns anos já mencionado por especialistas como um lugar ótimo para deixar a reserva de emergência, e não que isso não seja verdade, isso realmente é verdade, mas ela já, esse ano, e com a pandemia, e com corona, e com tudo, tipo, o ano 2020 veio para mostrar pra gente que não adianta a gente ter uma verdade na nossa cabeça e achar que essa verdade nunca vai mudar. Porque, na verdade, a gente tá num mundo em constante evolução, então, assim, não adianta achar que, tipo, a verdade de ontem vai ser a verdade de hoje. Então, com essas questões de pandemia e de queda de juros, o Tesouro Selic, ele sempre flutuou, na verdade, né? Porque quando a gente compra ele no valor do dia. Só que ele tá muito mais volátil do que ele era antes. Eu não me engano acho que foi em setembro que ele acabou, as pessoas que investiram, a gente costuma falar que até 30 dias, mais ou menos, a pessoa poderia vir a perder o que ela investiu pela essa flutuação. Mas depois disso já não teria mais problema. O Primo, até o ano passado, ele lançou, ele fez o contrato, foi lá, autenticou e falou que se alguém provasse pra ele que o Tesouro Selic... que você podia perder dinheiro no Tesouro Selic, ele ia dar, se eu não me engano, era 100 mil reais pra pessoa. Eu não sei se esse contrato ainda está válido, mas se tiver válido, a gente pode ver como que tá funcionando isso. Porque ele mostrou pra gente, o Tesouro, no mês passado, ele teve essas questões. Algumas pessoas estavam perdendo dinheiro, e essa perda é só se a gente resgata. A Carol, setembro foi negativo. Então, assim, se o negócio do Primo tiver ativo, a gente pode ir atrás pra ganhar 100 mil reais. Então, assim, é uma verdade, ele é bom, só que é importante entender que ele tem essas volatilidades e que no resgate, no momento, você pode vir a perder um pouco de dinheiro. Então, aí, o outro produto que a gente tem é o CDB, né, que renda no mínimo 100% do CDI, galera. Tem bancão aí com CDB de 79% de CDI, 80%, e aí não vale a pena, porque o CDB, ele tem a dedução do imposto de renda. Então, dependendo, pode ficar pior do que a poupança. Então, a gente tem que pensar no mínimo 100% do CDI quando a gente está falando de CDB. Quando a gente fala de LC, tem um problema que ele não é tão... Eu também quero os meus 100 mil, bem, ó, eu tô aqui online. Então, a LCI e a LCA, eles pelo menos têm 90 dias, então a gente não pode considerar para reserva de emergência. E o que é importante quando a gente fala... renda fixa não é tão fixa assim, como a Rê tá falando. E o que é importante a gente saber e entender quando a gente vai aplicar reserva de emergência? Então, é importante que ela tenha alta liquidez, ou seja, que o resgate seja rápido. Então, se eu precisar do dinheiro, que eu consiga resgatar, que eu consiga sacar, o que for rápido. Então, quando a gente fala de alta liquidez, a gente está falando de D+0, que é eu preciso do dinheiro hoje, o dinheiro já está na minha conta hoje,
ou D+1. Preciso do dinheiro, solicito hoje e recebo amanhã. O Tesouro Selic, ele é assim, ele é D+1. Poupança é D+0, mas não é o melhor dos mundos, mas não deixa de ser um produto fácil. É melhor poupar e ter esse dinheiro do que gastar. A poupança não é o melhor, porém, você conseguindo juntar um pouquinho de dinheiro, você já está um pouco mais elevado. Mas, gente, tem outras opções, tá? E o CDB depende. O Itaú tá com o CDB 100% do CDI, que o resgate é D+0. Então, dos bancões, um que eu sei que tem esse CDB de 100% do CDI é o Itaú. Eu acredito que os outros ainda não tenham. Dos bancões, né? Mas aí tem alguns bancos menores que já tem. Tem que ser baixo risco, gente. Esse tem que ser um dinheiro que você deixa lá e que você não corra o risco de resgatar menos do que você colocou. Então, no momento entre Tesouro e o CDB de 100%, CDB de 100% do CDI. Mas o Tesouro, ele ainda é uma opção. Mas ele tem que ter baixo risco e, consequentemente, esse baixo risco vai fazer com o quê? Com que a rentabilidade seja baixa. E até porque se você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, tipo, o banco ele não vai poder ficar usando muito seu dinheiro, porque você pode resgatar a qualquer momento. Então ele tem que ter lá a reserva para te devolver se você quiser. Então, por isso, a rentabilidade não é o principal. Lógico que quanto mais a gente conseguir rentabilizar, melhor pra gente, mas o foco principal não é esse. Então, 100% do CDI a gente já considera que uma rentabilidade ok quando a gente pensa na reserva de emergência. E aí a questão de segurança, né? A gente tem o Tesouro Nacional, que aí é a questão de risco país, os CDBs, a poupança, os produtos atrelados às instituições financeiras ou banco. Nesse caso, o CDB e a poupança é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, é como se fosse um seguro para a instituição financeira. Se por um acaso a instituição falir ou acontecer alguma coisa, você vai receber esse dinheiro de volta. É importante lembrar que esse valor ele é de no máximo R$1 milhão e no máximo 250 mil por instituição. Porém, se você tiver 250 mil de reserva de emergência, talvez, dependendo, você não precisa deixar tudo nesse tipo de produto, mas é brincadeira, mas é só para lembrar que tem isso. E esse ano, no começo da pandemia, eu tinha um investimento que era uma LC, né, que era de uma financeira, não era nem de banco, mas é um produto, não era minha reserva de emergência que estava nesse produto, tá? Era um produto de médio prazo, e a instituição faliu, e aí eu tive esse resgate, eu fui garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, o dinheiro que eu tinha investido, ele voltou para mim normal e não foi difícil. Pela questão da pandemia, o banco ele ainda estava fechado, que isso foi no começo de abril. Mas deu tudo certo. Gente, eu não tô conseguindo ver as perguntas, tá? Depois, se vocês quiserem deixar na caixinha, aí eu vejo no final, que aqui essa parte já tá acabando. Então, assim, o principal do orçamento é isso, você saber quanto você ganha, você saber quanto você gasta, você ter essa reserva para que você possa ter uma vida mais tranquila e não ficar muito estressado. Isso tem muito a ver com saúde, a saúde financeira é um pilar de saúde, porque se a gente tá muito preocupado com a questão financeira, isso vai impactar no nosso emocional, isso vai impactar no nosso psicológico. Então, assim, a gente cuidar do dinheiro é cuidar da nossa saúde. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa que não precisa, se eu não pensar em dinheiro, eu sou uma pessoa que valorizo outras coisas e não valorizo o dinheiro, mas na verdade, se a gente valoriza a nossa vida, a gente valoriza o dinheiro que a gente recebe, né? Esse aqui ficou muito grande, não coube. Então, assim, é importante, não é arriscado investir, gente, não é. Arriscado é a gente ficar nas mãos da sorte ou a gente ficar nas mãos do azar, dependendo de terceiros. Mas é muito importante lembrar que estudar é mandatório, sabe? Não é fazer o que o outro faz, falar pro seu amigo o que ele faz e você copiar. Não é isso, você tem que entender o que você tá fazendo com o seu dinheiro.
o salário que a gente recebe é a venda do nosso tempo. A gente está vendendo vida, a gente troca a nossa vida pelo dinheiro que a gente recebe como salário. Então a gente está trocando o nosso tempo, a gente está trocando o nosso intelecto. A gente não paga curso, a gente não se especializa. Então assim, o intuito é sempre receber mais, ganhar mais e ter uma qualidade de vida financeira melhor. Então, assim, a gente tá se vendendo, a gente tá vendendo o nosso intelecto, o nosso tempo. Que o tempo talvez seja mais precioso do que dinheiro ainda, porque o tempo passou, já era. Então, assim, é muito importante a gente entender que é uma coisa responsável. Voltou? Então é importante, quando a gente fala de dinheiro e quando a gente cuida do nosso dinheiro, a gente está sendo responsável pela nossa vida e pela nossa saúde financeira. Voltou? Ah, então tá bom. Então tem a questão de saúde, né? A questão da saúde financeira. E Ai, aqui cortou, eu não lembro qual que era uma das coisas que estão aqui. Porque a gente precisa respeitar o valor do dinheiro na nossa vida. A gente não tem que colocar o dinheiro acima de tudo, nem acima de todos, e nem abaixo. Então, tipo, a gente tem que achar o valor ideal, que ele tá na nossa vida. A gente não precisa dele para viver, ele não vai deixar a gente feliz, mas a falta dele pode deixar a gente infeliz sim, e pode precarizar nossa saúde e precarizar outras coisas. Então, assim, é importante. E uma coisa é pensar que, quando a gente pensa na questão financeira, você aprender a inteligência financeira é transformadora, é libertadora. Então, assim, gente, vai atrás, não deixa para amanhã. Isso está sendo numa sexta-feira, justamente por isso. Não vamos esperar, vamos agir hoje. Vai ter o final de semana, já começa. Para quem ainda não tem isso, já começa. Tipo, o que eu vou gastar? Tudo que gastar amanhã, tudo que tá pagando, se já recebeu, se vai receber, anota e já começa. Vai ter um final de semana para você já começar a se preparar para quem ainda não tá nessa fase, porque vão vir muitas outras lives com muito mais conteúdo. Então é bom que vocês já tenham um pouquinho feito essa lição de casa para vocês entenderem. Se vocês já estão no momento que vocês já têm a reserva de emergência, que bom, se eu já tenho a reserva de emergência, já posso começar a pensar em investimentos de longo prazo. Não tenho a reserva, o que eu preciso fazer para construir minha reserva? Tenho dívidas, o que eu posso fazer para melhorar? Então, assim, é muito importante. Já aproveitem o final de semana, tá? Para vocês começarem isso. Deixa eu ver aqui, eu não sei... voltou. Deixa eu ver se eu sei... aqui, peraí, pronto. Bom, eu já tirei, gente, a parte dos slides era isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário. Eu acho que pergunta não tem, porque aqui o interrogatório... Não tem pergunta nenhuma. Então, eu vou ver se tem alguma coisa aqui, se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma coisa, pra ver se tem, então, alguma coisa aqui nos comentários. Ou se vocês quiserem fazer pergunta. Arriscado é depender do INSS. Acho que tem um comentário. Eu comecei a investir, mas travei quando me deparei com IR e DARFs. Então, aqui você tá falando já de renda variável, na questão de DARFs, né, e do IR. Então, você já tá num status mais avançados. E eu posso falar, não é difícil. A questão de DARF não é difícil. Você só tem que fazer conta e tem que ter tudo anotado para você saber certinho quanto que você ganhou na operação, né? Então, precisa de uma organização que eu às vezes tenho dificuldade também, mas assim, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Gerar DARF no site é bem tranquilo. Eu gerei já e assim... dá mais medo do que realmente a gente precisa ter. É mais fácil do que a gente imagina, assim como toda a educação financeira e a questão de finanças pessoais. A gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, gente. É muito mais fácil do que a gente imagina. E aí, por isso... que desde que eu comecei a estudar, tipo, eu quero falar no começo, né? Agora já passou um tempo já que eu tô estudando. Mas no começo você quer só falar disso, você vira monoassunto. Porque assim, é uma coisa que é muito mais simples e muito mais fácil. A gente cresce acreditando que tem que ser rico pra investir, que a nossa condição é aquela e tem que ser aquela, e que é muito difícil aprender. Quando você descobre que não é tudo isso, você se revolta. Eu me revolto, né? Do porquê as pessoas não sabem, do porquê isso não chega pra gente, já que é fácil, a gente só conhece poupança. Eu acho, gente, que não tem mais assunto. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Alguém quer? Ó, a gente tem aqui
Passou 40 minutos. A gente ainda teria mais 20 minutos. A Mônica também falaria isso o tempo todo. Então é muito, muito maravilhoso. Simone, não é um bicho de 7 cabeças. Se você for no YouTube, tem gente que ensina como que você tem que gerar, que você tem que colocar o estado, você entra no site. Então, assim, não é difícil. Procura no YouTube, porque, assim, tem alguns passos a passos que são, assim, muito básicos. Procura mais de um pra você ter certeza que aquela informação é válida. Então, procura mais de um. Mas, assim, é muito simples. Não é difícil. Você só precisa ter o controle pra você saber realmente calcular, né, o IR pra você poder gerar DARF. Estão perguntando aqui qual o melhor investimento. E, na verdade, quando a gente fala não existe um melhor investimento. Tudo vai depender, eu sei, isso é muito manjado, mas é a verdade. Tudo vai depender muito dos seus objetivos. Porque, assim, quando a gente fala de investimento, a gente também tem que ter a parte de objetivo bem definida. O que eu quero, o que eu preciso, né? Para quando eu quero aquilo. E aí você vai pesquisar um investimento que bata com o seu objetivo. Se você tem um objetivo para 2023, por exemplo, não adianta você pegar o seu dinheiro, se você já tem a reserva de emergência e vai pensar mais em longo prazo, você investir num produto que você vai ter o resgate só em 2025, por exemplo. Por quê? Porque se você precisa do dinheiro em 2023, porque para um objetivo de 2023, se ele vencer em 2025, você, dependendo, consegue resgatar, mas você perde nesse resgate. Se você resgata antecipado, você perde. Então, por isso que a reserva de emergência sempre tem que estar no investimento que você tenha alta liquidez, para você resgatar e você não perder dinheiro. Peraí, tem umas perguntinhas aqui na caixinha. Quanto devemos ter na reserva de emergência? A reserva de emergência seriam, na verdade, a pessoa que tem que analisar se a área que ela trabalha é mais fácil de conseguir arrumar emprego, se não é. Então, assim, sugerem, né, de 3 a 6 meses. Eu prefiro 6 meses porque eu preciso de mais segurança para poder dormir bem à noite. Então, pra mim, é 6 meses. A minha reserva de emergência hoje, ela tem 8 meses. É de 8 meses pra eu não passar sufoco ou passar calor. E aí, isso me ajuda a ter uma vida mais tranquila, sabendo que eu tenho essa reserva por mais tempo. E como eu faço? Aqui, deixa eu ver. Tem uma outra. Reserva de emergência versus reserva de oportunidade. Quando a gente fala de reserva de oportunidade, é uma reserva que a gente tem, que não é a reserva de emergência. A reserva de emergência é para emergência, coisa que a gente precisa e que aconteça, fica desempregado, sofre acidente ou vem uma pandemia e aí a gente perde o emprego e aí precisa. Então, assim, reserva de emergência é para emergência e a reserva de oportunidade é uma reserva que a gente tem para aproveitar investimentos, né, em determinadas situações. E, por exemplo, quando a gente fala de bolsa, isso não serve só para bolsa, tá? É que eu acho que como a bolsa ela é mais volátil, então a gente acaba tendo um pouco mais de oportunidade do que na renda fixa, não que não possa vir ter em renda fixa, em fundos ou alguma coisa do tipo, mas é você ter uma reserva para você aproveitar oportunidades. Então, assim, é você ter um caixa para isso. Que você não vai mexer, na verdade, o tipo de investimento que você vai deixar esse dinheiro vai depender. Muitas vezes, ele tem você precisa geralmente de alta liquidez para aproveitar essas oportunidades, porque assim, seis circuit breakers não é sempre que acontece que a gente tenha tempo para resgatar o dinheiro e poder investir. A reserva de oportunidade também tende a estar no mesmo tipo de produto que a reserva de emergência. Por quê? Para você ter um resgate rápido. Então, a reserva de emergência, a reserva de oportunidade seria para isso. Então, quem tinha reserva de oportunidade no Circuit Breaker pôde aproveitar muito e tivesse conhecimento, né? Porque, na verdade, eu entrei na bolsa o ano passado, esse ano no Circuit Breaker eu fiquei lá chocada, eu fiquei meio paralisada. Depois de um tempo, eu acabei comprando algumas coisas com preço bom, mas eu confesso que, para mim, foi uma coisa, a primeira vez, eu entrei em 2019, bolsa maravilhosa. Você não precisava nem saber de nada para você ganhar na bolsa. E é verdade. Vendo o histórico e vendo o que aconteceu esse ano. Então, eu não estava preparada e eu não sabia como seria a recuperação. E hoje,
Eu tenho a minha reserva de emergência, eu tenho os meus investimentos de renda fixa, porque eu só fui para renda variável depois que eu já estava segura e confortável com os meus investimentos da renda fixa. Então aí eu fui para a bolsa. E aí você entra um pouquinho, fiz o curso, a mentoria do professor Mira, então meu conhecimento começou a aumentar. Então quanto mais a gente conhece, melhor a gente aplica o nosso dinheiro. Então aí eu comecei a aumentar o meu direcionamento de dinheiro para a bolsa. E aí eu tava em março. Eu tava mais ou menos com 40% da minha renda, do meu dinheiro, né, do meu patrimônio, tava na bolsa. Então, assim, eu tava entre 40% e 50%. E aí, no Circuit Breakers, eu tava 40% negativa. Então, assim, eu tinha um pouco de caixa que eu poderia ter aproveitado? Poderia, mas eu fiquei paralisada, entendeu? Eu fiquei congelada, nunca tinha visto aquilo. E até os especialistas também estavam meio abobados com o que estava acontecendo. Então, eu acabei nem usando tudo. Eu acho que eu já desvirtuei muito, desculpa, porque era sobre reserva de oportunidade. Mas aí, quem tinha a reserva de oportunidade e entendia que aquilo era realmente uma oportunidade, pôde pegar esse dinheiro da reserva de oportunidade e investir. E aí, provavelmente, se a pessoa já tivesse conhecimento, investiu em produtos que hoje já estariam muito melhores. Os FIIs, não é só, quando a gente fala de bolsa ou fala de reserva de oportunidade, nem é só para ação, né? Para os FIIs também, a gente tem as emissões de FIIs que acabam sendo uma oportunidade também. Então é isso, espero que eu tenha respondido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver se tinha. Eu acho que tinha algumas perguntas aqui que não estavam na caixinha. Eu não sei se eu consigo ver aqui. Peraí, eu só tô subindo a tela só pra ver se eu perguntei, se eu perdi alguma coisa. A Nicole, Lu, como foi pra você falar pra família que estava investindo? Então, na verdade, poupar pra mim nunca foi um grande sacrifício como é pra maioria das pessoas, mas é aquilo, como a questão que a gente lida com dinheiro é muito emocional, a minha família passou por muitas dificuldades financeiras. Então, meu pai, era bem de vida, assim, em relação à questão financeira. Ele saiu da empresa, abriu uma autopeças. Então, assim, as coisas pra gente eram boas e com o passar do tempo foi ficando ruins. Meu pai acabou tendo algumas perdas de patrimônio, de apartamento, de carro. Então, aí isso pra mim foi uma questão. E aí eu entendi que era muito emocional. Então, pra mim, poupar sempre foi muito mais fácil do que gastar. Que eu sei que não é o que acontece com a maioria. Mas, pra mim, foi. Então, assim, pra mim, eu juntava dinheiro, eu poupava dinheiro pensando na catástrofe que poderia acontecer no futuro e eu teria que resolver essa catástrofe. Então, pra mim, era juntar dinheiro pra resolver uma catástrofe do futuro. Então, pra mim nunca foi tão difícil. Então, assim, o poupar já era mais comum. Então, o investir, que eu estava tirando o dinheiro da poupança, porque era onde eu investia, tirar o dinheiro da poupança para colocar num outro produto não era um grande problema. Agora, falar de ir para bolsa, no começo, quando eu comecei a ir para bolsa, meu pai estava muito preocupado, minha mãe também ficou preocupada, porque a gente acha que bolsa é cassino, né, que é jogo e que é sorte. Então, no começo, e aí eu começava a falar disso. Ainda mais que eu entrei em 2019. Então, gente, 2019, você colocava lá o dinheiro num dia, no outro dia você já estava ganhando dinheiro, às vezes no mesmo dia. Então, assim, dá uma empolgação. E o emocional, ele impacta na forma como que a gente lida com o dinheiro sempre. Seja na questão de gastar, ou seja na questão quando a gente está na bolsa, por exemplo. O emocional, ele é muito importante. Até nisso, não é só para gastar, é na hora de investir também, de ver lá se você está ganhando ou não dinheiro. Então, tipo, eu acabei ficando muito empolgada, porque eu entrei justo em 2019, que foi um ano incrível. E aí eu acabava falando, meu pai ficava muito preocupado, ele começou a achar que eu só valorizava de dinheiro, que dinheiro era tudo. Minha mãe no Circuit Break, quando eu falava que eu tava, tipo, perdendo 40%, ela ficava aflita, ela ficava um pouco nervosa, mas aí eu explico, a gente só perde se a gente realmente vende e tudo mais. A minha carteira, hoje ela já tá recuperada, eu tenho muita coisa negativa, mas as coisas que estão positivas estão balanceando. Então, não foi uma coisa assim tão de outro mundo. Até porque eu estudei bastante e eu sempre gostei de estudar, então eles entendiam que eu devia estar fazendo a coisa certa. E aí, esse ano, meu irmão começou a investir na bolsa. Isso também, pra mim, foi muito legal, porque ele não se interessava muito por isso. Na verdade, ele também nem estuda muito. Mas eu acabo ajudando ele. Eu falo que ele precisa estudar, mas ele tá estudando mais ou menos. Eu acho muito fraco, mas ele também agora tá na bolsa. Então, não foi tão difícil essa questão de investimento para minha família. A parte da bolsa é um pouquinho mais.
Ah, estão falando, uma dica para quem estava com a dúvida na DARF, era a questão que tem algumas corretoras que você contrata a calculadora e aí ela faz as contas para você, e realmente é verdade. A de oportunidade eu já vi. Autônomos, o Silas está falando que os autônomos para reserva de emergência, às vezes, o ideal seria trabalhar com essa questão de 12 meses mesmo. Ter uma reserva de emergência para pelo menos um ano dos seus gastos, com funcionário, com os gastos fixos, com tudo. Então, quando a gente fala de empresa, tem que ser maior mesmo. Pensa assim numa reserva maior do que para pessoa física. Reserva de emergência é super importante. Os circuit breaks foram punk. 2019 foi demais, gente. Ai, ai, ai. Mas é bom, eu entrei em 2019, foi ótimo já tomar um tapa na cara já em 2020 sobre essa questão do circuit breaker, porque assim, você entra num ano que tá tudo maravilhoso e você, por mais que você sabe que é variável, você ainda não sabe como que é a realidade, e aí os 6 circuit breakers vêm para te colocar no seu lugarzinho, e você entender que você não é nenhum especialista. Gente, a gente tá falando aqui um pouquinho mais de renda variável, mas o foco, a gente ainda vai ter muitas lives, só para vocês que estão aqui perguntando sobre a renda variável, a gente tá falando porque a gente tem tempo, mas a gente, no decorrer da semana, a gente ainda vai ter muito conteúdo. A gente vai ter mais uma parte de renda fixa para depois a gente entrar na parte de renda variável. Então é importante vocês irem seguindo que a gente vai fazer a evolução, né, padrão de investimento. Então, continuem acompanhando, a gente está falando, mas se alguém tiver mais alguma coisa sobre renda fixa, sobre orçamento, planejamento, pode colocar aqui, tá? Temos uma miradeira aqui, Las Calone. Tá falando que que ela admira a gente. Foi um tapão. Aqui, quando foi que virou a chave pra você que você deveria trabalhar melhor o seu dinheiro e resolveu fazer o curso da Nath? Então, na verdade, eu sempre ouvia que a poupança era ruim. Sempre não, né? Eu ouvia que a poupança era ruim, que era ruim. Eu tinha uma amiga que uma vez falou pra mim que poupança era uma merda. E aí eu falei assim, nossa, eu me achava tão já não superior, porque eu não me sentia numa posição superior, mas eu já tinha orgulho de mim por ser uma pessoa que poupava dinheiro e, tipo, com tantos devedores que a gente tem no país, meu pai que nunca conseguiu, assim, tipo, poupar e ter dinheiro, e quando a gente vê a realidade do Brasil, a realidade do brasileiro não é essa questão de investir, ter dinheiro pra se acontecer alguma coisa poder resolver, então assim, eu tinha muito orgulho de mim de ter dinheiro na poupança, e aí essa amiga me falou que, mas de deixar dinheiro na poupança é muito ruim, mas nunca me falou onde eu poderia colocar o dinheiro, e na verdade, eu acho que naquele momento eu senti, nossa, então eu sou burra que eu tô com o dinheiro na poupança, naquele momento eu não senti abertura, ou sei lá, se eu fiquei com vergonha, eu não consigo lembrar, porque já faz um tempo, essa questão da poupança. E aí eu não consegui falar pra ela, então me fala onde eu posso colocar o meu dinheiro? Não falei. E ela também não falou nada, então eu ficava por aquilo, eu achava que ela sabia. Depois, no final, eu fui descobrir que essa minha amiga tinha CDB em bancão e, tipo, ela nem sabia quanto que rendia. Então, assim, no final, ela sabia que a poupança era ruim, mas ela também não tinha um melhor investimento pro dinheiro dela. Então, também não adiantava muita coisa. Então, aí, eu já sabia, isso já era uma coisa que eu tinha, mas eu nunca fui atrás. Na verdade, eu fui atrás, sim. Em 2015, eu comecei a fazer uma planilha para colocar os gastos, fiquei sabendo do curso do Gustavo Cerbasi, eu vi o Masterclass que ele faz a primeira aula de graça, só que aí na hora que passou o valor do curso, eu achei muito caro. E naquele momento eu não estava preparada e eu não conseguia enxergar o valor daquele investimento. Porque a gente costuma isso, eu quero ter mais dinheiro, não gastar com curso e ter menos dinheiro porque estou gastando com curso. Então, naquele momento eu não entendia o valor do que ele poderia oferecer, hoje eu já entendo. Talvez se eu tivesse pago, eu acho que era 4 mil reais o curso, talvez se eu tivesse feito isso em 2015, talvez hoje eu pudesse ter mais dinheiro. Então isso poderia ter voltado em benefício para mim. Por isso que é importante, não tenham medo. Lógico, você tem que pesquisar um curso bom, um livro bom, mas não tenham medo de gastar em aprender. Ou seja, em tempo também, que a gente tem muita coisa grátis na internet. Mas você precisa se dedicar, precisa investir ou tempo ou dinheiro. E aí eu tava indo trabalhar, a Nath tinha um programa, eu nem sabia, não sabia nem quem era a Natália, não sabia de nada. E eu trabalho longe, eu sempre ia ouvindo rádio. Aí eu coloquei, aí entrou uma menina doida falando, na 89,
falando, ah, não sei o que lá, poupança é uma merda, ah, tem que investir, não sei o que. E aí, tipo, ela me cativou muito com aquele jeito descontraído. Porque assim, ficar falando, ai, tipo professorzinho assim, não me atraía tanto. E o jeito que ela falava me atraiu muito. Então eu falei assim, nossa, quem que é essa menina? Cheguei no trabalho, ou, não foi no trabalho, ou sei lá, eu cheguei e fui ver o blog do Me Poupe, mas aí depois eu fui ver em casa, fui pesquisar, comecei a assistir alguns vídeos, e aí isso começou a abrir minha mente, eu comecei a entender que não era uma coisa tão difícil, um bicho de 7 cabeças. Então eu comecei com o conteúdo gratuito dela. Aí eu acabei passando por uma operação. Nessa recuperação de 15 dias que eu tive que ficar de molho em casa, eu aproveitei pra ir aprendendo mais e consumindo bastante coisa do YouTube, da Me Poupe de graça. E aí comecei a fazer o meu primeiro investimento. Então, meu primeiro investimento fora da poupança foi em março de 2017. E aí depois, quando a Nath lançou a jornada em 2018, aí eu falei assim, eu vou pagar pra poder entender um pouco mais. E foi muito bom. E nisso eu conheci o professor Mira, depois fiz o curso da mentoria, que foi, então assim, foi muito maravilhoso. Então assim, começar a estudar e a inteligência financeira me abriu portas que eu jamais imaginaria. E a minha cabeça, gente, ela se expandiu de uma forma, porque ela começa a achar muitos caminhos. Então assim, me expandiu de uma forma que não tem nem explicação. Então é por isso que vira aquela pessoa, sabe, que sai fazendo palestrinha ou querendo evangelizar os outros para educação financeira, porque para mim foi realmente muito transformador. E eu não sou nem uma gastadora, nunca fui uma gastadora. Então, para mim foi muito importante. Os objetivos que a Manu tá falando. Até hoje o curso que é do Serbase, até hoje 4.000. Então, da Nath na época, foi 1.600 que eu paguei à vista. Inclusive foi a Thaís, minha amiga, que falou disso, que fez a inscrição pra mim, porque eu tava viajando a trabalho. E aí eu não conseguia pagar o boleto, porque o boleto ficava em dólar. Eu falei, não vou passar meu cartão em dólar. Aí eu passei a senha pra ela, que ela já usava meu cartão às vezes, então aí ela comprou pra mim. A Simone, estou de olho nos cursos do professor Mira, conheci as investidoras por ele. Ai, que legal! O professor Mira é maravilhoso. Maravilhoso, professor Mira. Deixa eu ver aqui que tem mais algumas perguntas. A gente tem pouquinho tempo, ó. A gente tem 4 minutos. Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Aqui, ó, a gente tem... Deixa eu ver. Ó, temos uma pergunta aqui. O que acha de reserva de emergência em banco digital? Acha muito arriscado? Na verdade, assim, quando a gente fala de banco digital, eu tenho 3 minutos para falar. Quando a gente fala de banco digital, se ele tiver, a gente tem exemplos, Nubank, a gente tem o Banco Inter, que eles têm produtos. E, por exemplo, no Nubank, você tem que ativar o RBD. Não, mentira, isso é rebelde, é RDB, eu sempre faço a inversão com os rebeldes. Então é RDB, você precisa ativar para você ter a garantia do FGC. E no Banco Inter você tem o CDB, e aí quando você aplica no CDB você já tem essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do que é o FGC. Então, se você está num banco digital ou se você está num banco que não é digital, você tem essa garantia. Mas no Nubank você precisa ativar o RDB. Mas o risco, na verdade, o risco não é ele ser digital, você tem que ver o rating do banco. Mas assim, eu posso falar que parte da minha reserva de emergência tá no Nubank, parte da minha reserva de emergência tá no Inter. E outra parte tá no CDB de 100% do CDI do Itaú, que é novo e antes eles não tinham. Eu tinha uma parte no Tesouro, mas eu resgatei. Gente, eu acho que não tem mais tempo para pergunta. Acho que tinha uma pergunta aqui que era falando de Bolsa de Valores e falando da Bolsa de Valores. A gente falou um pouquinho, mas assim, continua assistindo a gente durante esse período que a gente ainda vai ter muito conteúdo. Falta 2 minutos, recebi o aviso agora que tá com mais tempo, que antes era 30 segundos. Então assim, a gente vai ter a live, a gente tem a programação, vê a programação aqui no nosso perfil. Vai ser... agora na semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e depois na outra semana. A gente não vai ter no final de semana e nem no feriado do dia 2. Então a gente vai falar ainda mais um pouco de renda fixa, para depois entrar na renda variável. Ainda vai ter muito conteúdo, a gente vai falar de bolsa, vai falar de produto da bolsa. Então você que fez a pergunta, deixa eu ver se tá aqui ainda, que foi... Fica de olho nas nossas lives que a gente ainda vai trazer muita informação. Mas eu invisto na Bolsa de Valores brasileira e as destemidas também.
Vamos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem a Lana do Leandro, que legal. Bom, gente, eu acho que é isso. Gostaria muito de agradecer vocês que estão aqui numa sexta-feira, sabe? Sextando assim de uma forma diferentona. Continuem acompanhando, os conteúdos são muito bons. Vai ter muita coisa interessante. A gente tá chamando de mini aula, né? Porque não é uma coisa, mas assim, a gente quer entregar coisas de valor. Tá? Então continuem assistindo a gente, acompanhando a gente vai fazer a escadinha lógica, cronológica, né, das lives e dos assuntos. Continuem com a gente. E é isso. Muito obrigada, bom final de semana, boa sexta, bom final de semana e até segunda-feira às 8 horas da noite. Tchau, gente, obrigada!